Olha, é impressionante a inabilidade desse convite, né? Completamente descabido. Não tem cabimento o Brasil se colocar nessa posição de vir chamar europeu para acompanhar a eleição brasileira. É óbvio que a intenção disso é tentar dar áreas, né, de institucionalidade, validade a um processo que o europeu não vai investigar e não tem a menor ideia como funciona o sistema das urnas eletrônicas, de contagem de voto, de remessa de votos dos TRS para o TSE. Ou seja, o que se pretende com isso é uma espécie de um selo de idoneidade só pelo fato de europeus virem acompanhar a eleição aqui no Brasil. Isso é completamente absurdo. Primeiro porque eles votam em papel lá na Europa. Aliás, a França acabou de mostrar uma eleição votando em cédula de papel. Então, se tem alguma coisa para trazer da Europa para cá, era justamente o comprovante impresso da votação da urna eletrônica. Como isso não foi aprovado, de repente, né, esta é uma lição que os europeus poderiam trazer. De qualquer forma, também inadequada a forma como isso foi feito. Quem representa o Brasil no exterior é o Ministério das Relações Exteriores. Não há sentido nenhum outro poder fazer esse tipo de convite institucional sem que o MRE tenha, primeiro, concordado e, segundo, acolhido esse tipo de coisa. É uma subserviência total a esse tipo de situação e, pior, contando, inclusive, com esse viés esquerdista que a turma lá da Europa tem para vir dar respaldo a uma eleição contra o presidente Bolsonaro. É indisfarçável um alinhamento desses grupos que não querem ver o Bolsonaro reeleito. O convite para uma missão de observação eleitoral da União Europeia é inadequada, de fato, mas por outros motivos. Não porque os europeus não entendem de eleição, que os técnicos que eles enviariam não entendem de eleição em urna eletrônica ou coisa do tipo, mas pela justificativa dada pelo Itamaraty, de que não é praxe do Brasil receber observadores internacionais para eleições de organizações da qual o Brasil não faz parte. A gente pode lembrar que em 2018, por exemplo, nas eleições de 2018, nós tivemos observadores da Organização dos Estados Americanos, da qual o Brasil faz parte, e que atestou depois em relatório, fez ali observações elogiando o processo eleitoral brasileiro. De fato, é inadequado, não se entende, né? Não é inexplicável por que o TSE tomou essa decisão, inclusive sem consultar o Itamaraty, mas por outros motivos, pelos motivos apontados pelo Itamaraty que estão corretos. Bom, inexplicável não é, né, Diogo? Mas tudo bem, a gente sabe o que está por trás disso. Qual é a explicação? A explicação é porque eles querem juntar as forças dos esquerdistas da Europa para vir combater o Bolsonaro aqui. A exemplo do que fizeram naquele encontro patético do Brasil Conference lá fora, que foi um palanque eleitoral, inclusive por autoridades que têm obrigação de serem imparciais, um palanque contra o presidente Bolsonaro lá nesse patético Brasil Conference. Mas de que forma os técnicos eleitorais da União Europeia fariam isso? Apenas atestando a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro, como a Organização de Estados Americanos, por exemplo, já fazem? Trazer um pessoal que quer já de antemão dizer, olha, o sistema brasileiro é perfeito, não tem risco nenhum. A pessoa não entende nada disso. Vai vir falar o quê aqui? Você está pressupondo que eles vão dizer isso, né? É claro, está tudo combinado. Isso aí, você acha que o convite foi à toa? Eu queria fazer uma observação exatamente em cima dessa informação que o Salles traz, a meu ver, com muita propriedade. Veja que meses atrás o ex-presidente Lula estava sendo recebido por líderes esquerdistas da Europa e sendo louvado pela imprensa brasileira como se ele fosse recebido com um tapete vermelho pelos maiores estadistas da Europa e colocando o presidente Bolsonaro como um pária internacional, enquanto o presidente Bolsonaro assinava acordos econômicos importantíssimos para o Brasil em encontros internacionais que a gente está vendo agora com a chuva de dinheiro, de investimento estrangeiro no Brasil. Aí depois a gente tem essa Brasil Conference aí que o Ricardo Salles bem citou, com a presença de 2 ministros do STF, que por acaso um deles até pouco tempo atrás presidia o TSE também, o ministro Barroso, fazendo campanha contra o presidente Bolsonaro, chamando o presidente Bolsonaro de inimigo e dando dicas para interlocutores do padrão de Tabata Amaral de como combater Bolsonaro nas urnas, de como combater fake news, né? Porque a expressãozinha da moda deles para dizer que os outros são
os produtores de conteúdos, apoiadores do presidente Bolsonaro ou de qualquer outro político que eles consideram de direita, são os espalhadores de fake news, e a esquerda não. A esquerda só fala a verdade, é o Ministério da Verdade. E aí eles vão atrás de entidades que estão infestadas de gente que apoiam esse tipo de iniciativa para vir aqui no Brasil falar o que sobre as urnas? Se o próprio PSDB, em 2014, contratou uma empresa de auditoria para ver a veracidade do resultado da eleição e concluiu que era impossível ver o resultado da veracidade da eleição porque as informações não são acessíveis, elas são inauditáveis. E agora o PSDB caminha junto com essa mesma turma. Então é tudo muito embolado, é muito estranho. Vamos fazer a nossa eleição aqui com as Forças Armadas atuando junto, como já foram convidadas para atuar, e com organismos integrantes aí de todos os partidos políticos, de todas as esferas ideológicas que representam toda a população brasileira em tese, para a gente ter alguma segurança nessas eleições.